Olá, gente, aqui quem fala é a Rosa Dourada de Oxum, hoje trazendo um vídeo aqui para vocês, tá? Explicando, né, sobre algumas situações relacionadas a trabalhos. Desde já, para vocês que gostam desses conteúdos, aperta o dedinho no like, comente, compartilhe. Ajuda o canal a crescer, a espiritualidade a ser conhecida em todos os lugares do mundo. Lembrando, da forma que realmente são, tá? Gente, esses 3 últimos dias da semana foi bem corrido, né? Não tive muita disposição física, né? Ou seja, na área de saúde. E por esse motivo aí, não consegui dar atendimentos aí normais, tá? Mas amanhã, atendendo quem eu deixei pendentes, né? Nos atendimentos, tá certo? Então, passando com esse vídeo também só para esclarecer essas situações, né? Como de carnagem, né? Estamos acometidos aí de patologias, mas nada que seja grave o suficiente, né, para não termos aí uma melhora. Graças a Deus, né, e a espiritualidade, hoje, né, estou melhor para vestir de ontem e amanhã estaremos atendendo normal, tá? Uma dúvida que paira muito em relação a trabalhos, então hoje eu venho trazer um vídeo, né, intensificando mais a fundo a questão dos trabalhos, tá? Já trouxe aqui vídeos falando da questão do tempo, da espiritualidade, a diferença, né, do tempo da espiritualidade em relação ao nosso. Também já trouxe vídeos aqui explicando sobre questão, né, de sinais, efeitos, sintomas em relação a trabalhos. Também trouxe vídeos já explicando, né, a diferença de cada magia e a ação de cada magia, né, no ser amado, em você que pediu a magia também. E, como sempre, né, quando a gente tira as cartas, vem muitas dúvidas, né, relacionadas ali a trabalhos, né, a ação da espiritualidade, o porquê acontece muitas vezes certas situações, muitas vezes favoráveis, muitas vezes contrárias. Mas uma coisa aí que sempre causa, né, uma dúvida em relação a trabalhos é o porquê da pessoa reagir contrário, da pessoa fazer o contrário, né, se foi pedido, né, de uma forma, porque muitas vezes não acontece daquela forma. E hoje eu venho esclarecer mais um pouquinho, né, a fundo relacionados a esses temas, tá certo? Gente, como eu sempre explico aqui a vocês, né, em diversos vídeos, sei que não é uma explicação ou uma palavra que vai agradar muitos, mas é o mais comum em falar. Após uma magia, a ação da espiritualidade não vai ser igual à minha nem à sua. A forma que a espiritualidade age não vai ser igual à minha nem à sua. E também, magia não é mágica, né? Tem gente que faz o trabalho hoje e acha que hoje mesmo já vai acontecer mudanças. Não é bem assim. Quando a gente faz um trabalho, a espiritualidade ela vem, recebe aquele agrado que está sendo dado a ela, sobe o plano espiritual, que não é esse plano aqui terrestre, certo? É um plano espiritual, onde é paralelo com esse plano terrestre. Só que no plano espiritual não há dia, hora, mês, semana. Então, quando a espiritualidade ela diz eu vou subir, simplesmente ela está dizendo para nós que vai ali para o plano espiritual, trabalhar no plano espiritual. A forma mais típica, mais comum da espiritualidade trabalhar é na força dos pensamentos, das lembranças, das saudades. Então a espiritualidade ela vai formar, né, uma força invisível, onde vai estar trabalhando constantemente
na força ali da pessoa magiada através dos pensamentos. Vai ligar os pensamentos, ligar as lembranças, ligar a saudade. Quando se faz um trabalho, pedimos muitas vezes para que não haja uma ação em relação a você, a pessoa magiada. Por quê? A gente deixa para essa ação ser somente da espiritualidade. Ou seja, a gente faz um trabalho, entrega ali a espiritualidade recebe, vai subir o plano espiritual e vai começar a agir de forma sutil, de forma invisível, de forma onde não iremos ver, mas iremos sentir alguns sinais e alguns sintomas. Sendo assim, o trabalho da espiritualidade vai ser constante, ou seja, não vai ter sossego, porque como a espiritualidade ela não trabalha com hora, com dia, nem mês, nem semana, a espiritualidade ela trabalha incansavelmente, certo? Ou seja, constantemente, atingindo ou se vindo como uma barreira, né, de força ali no ligamento entre os pensamentos. Então, basicamente, a espiritualidade ela vai agir com uma camada de força na mente, literalmente na mente. Então, vai ser algo que você não vai sentir. Por esse motivo, muitas das vezes a gente fala para não entrarem em contato com a pessoa magiada. Por quê? Vamos dizer assim, o primeiro sinal de uma pessoa magiada é a fuga. Então, quando a espiritualidade ela vai levar, né, essa carga aí na força dos pensamentos, ela vai intensificar essa força. Ou seja, se a pessoa pensou em dar um fim, que não ia sentir mais nada por você, nem nada desse tipo, a espiritualidade ela vai implantar constantemente os pensamentos, as lembranças e a saudade. E isso faz com que muitas das vezes a pessoa ela dê um passo atrás em relação à situação com você. Por esse motivo que eu costumo dizer que sempre vai haver uma fuga. É o mais comum de você identificar uma pessoa magiada. É a pessoa fugir, tá? Não tem tempo determinado, ou seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa volta. Não tem esse tempo. Enquanto a pessoa tiver recebendo essas cargas energéticas da espiritualidade, essa pessoa ela vai fugir, tá? Umas pessoas mais tempo, outras pessoas menos tempo, porque aí a espiritualidade ela vai procurando brechas, tá? E nessas brechas ela vai procurar o ponto fraco de cada um. Por esse motivo que muitas das pessoas ficam, vamos dizer assim, atônicas, né? Sem ação, porque acham que a espiritualidade não está agindo, que a espiritualidade não está trabalhando. Porque a olhos nus você não está vendo nada, você vê a pessoa sumindo do mapa. A pessoa some literalmente, é incrível que a pessoa não dá notícias de forma alguma. Porém, ao passar do tempo, quando a espiritualidade trabalha com mais intensificado, ou seja, com mais intensidade, melhor a palavra, né? Na cabeça daquela pessoa ela começa a abrir a guarda. Então aquela pessoa começa a entender que você é o ponto forte dela, certo? Ou também o ponto fraco. Então a pessoa ela vai chegar, preste atenção, que é uma dúvida muito comum, né, após a vinda, né, dessa pessoa. Essa pessoa ela vai chegar com negativas, porém, de uma forma sutil. Por quê? Como é que eu passo um tempão sem saber notícias de fulana ou de fulano? Como é que eu vou chegar lá? Com que cara eu vou chegar? Então, aparentemente, se você está bloqueado
ele vai desbloquear, ela vai te desbloquear. Muitas das vezes vai procurar meios de comunicação, às vezes nem te desbloqueia, mas procura outros meios de comunicação e ali vai dando brechas para que haja um contato, vamos dizer assim, de diálogos entre vocês. Então é uma forma que a pessoa se aproxima após, né, a intensidade da espiritualidade em relação ao trabalho. Ou seja, cada vez que passa o tempo, mais forte ali fica a espiritualidade na cabeça, nas lembranças e nos pensamentos. Então a pessoa se aproxima. Oi, sumida, oi, sumido. Quanto tempo? Como é que está? E geralmente são conversas sem anexo para saber se ele ainda tem ou se ela ainda tem uma chance com você, para saber se você prosseguiu a tua vida, para saber como é que anda, né, a situação dela em relação a você. Porque na cabeça dela, da mesma forma que ele ou ela tentou seguir a vida e não consegue, porque a espiritualidade muitas vezes não permite, e mesmo que a pessoa esteja com outra pessoa, né, a pessoa não vai ter ou não vai se sentir tão à vontade quanto com você. Então a pessoa volta, porque a pessoa imagina o quê? Poxa, só vivo pensando em fulana, né? Dei um tempo para ver se eu esqueci a fulana, não consegui esquecer fulana e tô voltando. Então vamos ver ali como está a minha situação em relação a fulana, né? Então pergunta, né, geralmente como está a situação. Então vai conversando até o ponto que ela sabe como está a situação dela em relação a você. E muitas das vezes, após um primeiro encontro, né, foge-se novamente. Mas o que eu quero dizer para você é porque existem essas fugas. Essas fugas são formas que a pessoa tem, gente, de fugir de um sinal, um sintoma, né? Um laço ali amoroso que ela atualmente sente com você, mas não quer sentir, porque é algo diferente. Você imagine, eu digo para você, ou como eu cheguei para dizendo logo no início, eu chego com as negativas. Olha, não gosto mais de você, não quero mais você, segue tua vida, eu vou seguir a minha, arruma outra pessoa, que você não vai ter mais nada comigo, que eu vou arrumar uma também para seguir a minha vida. Ou muitas vezes já diz que já está com outra pessoa, e muitas vezes até tenta, mas não consegue ter felicidade. Então ela vai vir te procurar. E de repente ela se vê ali com você, quebrando todas aquelas palavras, aquelas negativas que ela fez logo no início. Então por isso que muitas vezes ocorre a fuga após um primeiro contato íntimo, né? Porque ali ela está perdida, literalmente, naquilo que ela tinha concreto, né, na vida dela, que não era mais voltar para você, e de repente ela se vê ali voltando para você, tendo recaídas com você. Então, nesse momento, ele vai sempre estar ali disfarçando histórias, né, contando balelas, ou ela mesmo, muitas vezes. Mas essa fuga é normal acontecer porque ela está confusa, ele está totalmente confuso ali nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Ou seja, eu falei tanta coisa, eu maltratei tanto, eu disse que não queria e estou me vendo aqui novamente, né? E cai muitas vezes a questão do arrependimento em ter falado muitas coisas, ou muitas vezes de não cumprir aquilo que se falou, e por esse motivo muitas vezes existe ali a fuga novamente, certo? Então isso é comum. Após um trabalho, a pessoa vai voltar para você como quem não quer nada. Ou seja, a pessoa vai retornar aos teus caminhos de uma forma sutil, arrodeando, né, para chegar até você. E após muitas vezes o primeiro contato, a pessoa vai fugir porque vai se sentir confuso,
né, sem orientação, de ter falado muitas coisas, de ter pensado de uma forma e na realidade está acontecendo outra. Então, desse período do primeiro contato, né, que é uma dúvida muito grande aí em relação a trabalhos, até a pessoa realmente voltar concretamente com você, precisa-se também de você ter sabedoria e entendimento, tá? É aos poucos. Então, não pressione, não jogue na parede, certo? Não pise nesse início. Eu sei que muitas vezes você foi pisado, você está machucado, né? Você quer expor muitas coisas, mas não faça isso no início. Porque se a espiritualidade ela teve um trabalho tão grande de trazer essa pessoa de volta para você, então não desperdice o que a espiritualidade está te dando, certo? É como eu costumo dizer, você gastou, né, o teu dinheiro, você teve fé, a espiritualidade não trouxe, mesmo que seja aos poucos. Então agradeça a espiritualidade e sempre vá ali alimentando, dando corda àquela pessoa, até que você tenha aquela pessoa ali, né, sob seu controle, sob suas mãos. Então eu não posso jogar fora quem está se aproximando. Eu não posso jogar duro com quem passou tanto tempo longe de mim e que está vindo aos poucos. Se você faz um trabalho, você tem que entender que você está trabalhando, vamos dizer assim, de mãos dadas ali com a espiritualidade. Então a espiritualidade vai fazer aquilo que você não pode fazer, que é o quê? Mudar pensamentos, trazer lembranças boas, trabalhar ali nos ressentimentos, nas mágoas que existem ali naquela pessoa, movimentar as águas, vamos dizer assim, né, ao teu favor. Então, se a espiritualidade ela está trabalhando dessa forma, a espiritualidade não está trabalhando, trazendo, então por que eu vou jogar fora? Né? Vale se alimentando aos poucos, dando o mel, dando a corda. Quando as coisas se concretizarem da forma que você queria, aí sim, você pode agir de outras formas. Porém, muitas das vezes, como eu já trouxe até um vídeo aqui, quem atrapalha muitas vezes na questão do tempo, da ação da espiritualidade é você próprio, né? Então temos que ter sabedoria, temos que ser o mel. Se eu estou batalhando tanto para ter uma pessoa do meu lado, de volta, por que eu vou estar pisando? Por que eu vou estar astigando? Por que eu vou estar massacrando? Então tem que ter uma sabedoria naquilo que você pede. Porque a espiritualidade ela não é boba. Da mesma forma que você tem um guardião, aquela pessoa também tem. Então você acha que o anjo da guarda daquela pessoa vai querer você na vida dela, sabendo que você quer a ela, né? Para pisar, para maltratar? E é como eu já trouxe outros vídeos aqui. Vocês têm que entender também que existe caráter, existe personalidade e existe também criação. Então tem pessoas que foram criadas, mas que não sabem dar amor, não sabem amar, sabe? E isso requer um cuidado maior da espiritualidade antes da espiritualidade trazer para você, tá certo? Então, gente, é só parar para pensar naquilo que realmente você quer. A gente usa, né, muitas das vezes o trabalho, vamos dizer assim, a magia para ajudar, não para fazer milagres, mas para ajudar. A pessoa está com raiva, a pessoa está ressentida, a pessoa está magoada, a pessoa, o amor, vamos dizer assim, esfriou, a pessoa se foi. Então a espiritualidade, você faz uma magia, né? Se une ali com a espiritualidade, para a espiritualidade fazer aquilo que você não pode fazer, que é estar trabalhando nos pensamentos, nas lembranças, nas saudades, trazendo situações novas para aquilo ali que estava desgastado. Então isso requer um tempo, certo? Então a pessoa volta. Quando a pessoa volta, você começa a soltar os cachorros, a dizer que não quer, e querer pisar, e porque quer daquele jeito. Então tem que se entender a ação da espiritualidade, né, a importância da espiritualidade naquele trabalho.
Você tem que entender também que você precisa ajudar a espiritualidade também. Não é só a espiritualidade que vai fazer as coisas, você também tem que ajudar, né? E uma das formas de ajudar é entender que o que eu posso fazer, eu faço. O que a espiritualidade faz é com a espiritualidade. Mas milagre, né? Ou seja, a espiritualidade vai trazer a pessoa mudada, a pessoa transformada, a pessoa boazinha para você. E você vai mandar e desmandar, vai pisar, vai maltratar, vai sapatear em cima da pessoa, vai ter a pessoa debaixo dos pés, né? Porque tem muita gente que imagina isso. Mas sem você sem entender, ou você mesmo não entender que você merece. Então tem que ter um entendimento. Fiz um trabalho, a espiritualidade vai ajudar a trazer a pessoa de volta. Então eu tenho que também que conquistar aquela pessoa. Quando a pessoa estiver conquistada, aí sim a gente começa a organizar a nossa vida. Outra coisa que eu vejo aí absurda, são pessoas que fazem consultas, nem voltaram para a pessoa, mas já querem saber se vão casar. Gente, somos energias. A espiritualidade ela vai mostrar ali as diretrizes dos caminhos das energias que estão futuras. Ah, tem volta, ok. Ah, mas eu vou casar? É volta para casar? Então são coisas que a gente fica abismado com a questão de não ter uma sabedoria, um entendimento de que espiritualidade não mexe em livre-arbítrio, não mexe em caminhos de ninguém, conduz os caminhos, abre os caminhos, mas não mexe em caminho de ninguém. Não tira ali do eixo dos caminhos a vida de ninguém. Da mesma forma, também não mexe em livre-arbítrio de ninguém. Então tem pessoas que têm problemas de amar, tem pessoas que têm problemas ali psicológicos, de infância. Então são pessoas mais complicadas. E por esse motivo, muitas vezes, tem coisas que a espiritualidade ela precisa trabalhar para poder trazer para você. Não vai ser de todo jeito, né? Então espero aqui ter trazido um conteúdo legal, um entendimento para vocês que estão aí aguardando o ser amado, né? Que fez magia, né? Que é tudo no tempo da espiritualidade, tá certo? Muito axé, um grande beijo aí da Rosa Dourada de Oxum para todos vocês.